Um ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão que se forma nas regiões abaixo dos trópicos, normalmente. Então, em regiões de 45 graus de latitude até 30 graus de latitude, em média, esses são considerados originalmente ciclones extratropicais. Então, sistema de baixa pressão que se forma devido a condições meteorológicas específicas nessas regiões. A classificação como ciclogênese explosivo, um ciclone explosivo, ou popularmente conhecido como ciclone bomba, está associado ao nível de intensificação do centro da baixa pressão desse sistema. Então, na literatura científica, o ciclone bomba é considerado com uma diminuição da pressão atmosférica no centro desse ciclone, na região mais ou menos de 45 graus de latitude, de 24 hectopascais em 24 horas. Então, eu tenho uma pressão num determinado dia, 24 horas depois, essa pressão caiu em 24 pontos. Tá? No caso, na nossa região, aqui mais próxima, aqui na região do Uruguai, do Rio Grande do Sul, não necessariamente eu preciso ter as 24 hectopascais em 24 horas. Da ordem de 18, 19, 20 hectopascais, eu já considero essa depressão, né, essa intensificação do centro de baixa pressão como um ciclone bomba. Na região, né, da bacia do estuário do Rio da Prata, perto do Uruguai, perto do Rio Grande do Sul, é uma região ciclogeneticamente ativa. Então, as formações de ciclones extratropicais nessa região são comuns, mas a gente tem determinadas épocas do ano onde isso é muito mais presente. Então, normalmente, no inverno, né, em parte da primavera ali, você tem uma maior probabilidade de formação desses ciclones devido à situação meteorológica favorável. As formações dos ciclones extratropicais nessa região, elas favorecem depois, devido à própria direção de deslocamento dos sistemas em médios e altos níveis, favorecem ao ciclone formado se deslocar em direção ao oceano, porque ele vai acompanhar a direção de escoamento de vento em médios e altos níveis. E nessa região, o favorecimento é para que eles vão na direção do oceano, né? Então, nessa situação, é muito, muito improvável que um ciclone extratropical formado no sul do Brasil avance na região do Paraná. O que pode ocorrer eventualmente é ele se deslocar muito pouco, ganhar força e, vamos dizer, uma parte muito pequena do gradiente da pressão, quer dizer, da variação da pressão em função desse sistema, chegar próximo ao Paraná. E aí isso vamos dizer, um impacto indireto, mas via de regra, o centro do ciclone extratropical ele vai se deslocar em direção ao mar depois da formação na região do Rio Grande do Sul. Quando a gente tem uma formação de um ciclone bomba, ou mesmo uma ciclogênese extratropical tradicional, você tem a formação de sistemas frontais associados a esse ciclone. Então, a gente tem um ramo frio, que a gente fala do ciclone extratropical, e o ramo quente. Tá? Tanto o ramo frio como o ramo quente, eles estão associados ao ciclone, mas eles atuam em regiões um pouco diferentes, né? Então, normalmente, no Paraná, quando eu tenho a ciclogênese formada na região sul do Brasil, o que vai atuar de fato no estado do Paraná é o ramo frio ou a frente fria associada a esse ciclone, que aí ela traz chuva, traz rajadas de vento associadas, mas normalmente é essa parte do ciclone, que é o ramo frio, que é onde você tem o contraste das massas de ar mais quente e frias, né, a massa de ar frio tomando o lugar da massa de ar quente no Paraná, é que fazem o grande impacto do ciclone ou da ciclogênese no estado do Paraná. Quando a gente relembra o evento que ficou conhecido muito, né, popularmente no sul do Brasil como o ciclone bomba do ano de 2020, o que de fato aconteceu no estado do Paraná foi a passagem do ramo frio do sistema, ele que provocou as rajadas de vento e todos os impactos que foram verificados naquele evento.